É importante também dizer que quanto mais baixo é o nível de escolaridade dos profissionais que trabalham para você hoje, menor é o valuation da sua empresa. Por isso que é importante estudar. E tem muita gente que fala: "Não, você não precisa estudar". Ai, agora ninguém mais faz faculdade. Pois é, não faz faculdade, só que daí você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, você vai aonde? Na farmácia? Né? Não vai. Então a gente precisa ter coerência com as coisas. Eu preciso fazer, né? Precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Ninguém quer fazer com médico recém-formado, né? Eu quero fazer com médico que Não. já fez 200 cirurgias e que deu certo. Então é óbvio que a gente tem que estudar e tem que ter experiência. Essa é uma conversa mole, né? Para boi dormir. Então tem que ter descrição do cargo, tem que ter a escolaridade. Aí entra uma parte importantíssima, Gabi, que são as habilidades para o cargo. E aí, como é que vocês estão? Ai, eu estou muito feliz de estar de volta. Vocês notaram que a gente está de casa nova, né? Então, ativem o sininho para vocês acompanharem os próximos episódios, se inscrevam aqui no canal e eu já tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Então, curte e já compartilha com quem precisa saber, porque hoje eu tô muito bem acompanhada. Gente, eu tô com uma doutora, dá licença, né? Eu tô acompanhada da doutora Érica Belon, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, Gabi. E eu gostaria de ler, tá? Porque a mulher tem um currículo, olha, ela é estrategista de gestão empresarial, ela é mestra em educação, neurocientista, sim, temos mulheres na ciência e eu tô de frente a uma. E a mulher, ela é doutora em administração de negócios. Eu tô muito honrada de ter você aqui. É um prazer imenso estar aqui, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui. Adoro essa casa. E vamos que vamos. Ai, que máximo, eu tô muito feliz de te receber. E já curiosa, porque são muitos anos de experiência. Muitos, A muitos sua anos. empresa tem 27 anos. Sim, a empresa tem 27 anos, Gabi. Olha só. Ai, que incrível! E aí, especificamente, você fala de um tema que eu particularmente tenho notado uma crescente nos últimos anos. A minha primeira formação foi em ADM também, não segui, não trabalho com isso, mas a gente percebeu que a vibe corporativa ou de gestão de pessoas e tudo mais, ela chegou nos anos pós-pandemia, vamos Sim, fazer esse recorte. A galera, ela tá tendo muito posicionamento, a gente tem muito influencer de carreira, de sim. posicionamento no mercado, só que é um tema que não é de agora. Não, não é de agora. E eu acho que agora as empresas começaram a despertar que o principal ativo delas são as pessoas, né? Sim, sim. Isso eu falo que o nosso posicionamento é mostrar que a área de recursos humanos não é uma área de custo, mas é uma área de lucro. Então, quando você muda a perspectiva, você consegue mudar todo o contexto dentro da gestão. Olhando agora, pra gente parece até fácil, porque tem muita gente falando sobre. É, Mas, há anos atrás, eu queria saber o que despertou isso em ti pra, tipo, não, eu quero falar sobre isso, é importante ter esse olhar. nossa, Porque há 30 anos atrás, ninguém falava sobre ninguém isso. falava sobre isso. Não, Não falavam-se sobre as pessoas. não falava. E eu vou contar para vocês então. Posso começar? Sim, por favor. Então vamos lá. Pegando um pouquinho a minha formação, a minha primeira formação, a minha graduação é na área de TI. Eu sou da área de tecnologia. Por que eu sou da área de tecnologia, Gabriela? Porque eu sempre fui uma pessoa muito prática, muito objetiva, nunca fui de mimimi. E gosto de pessoas? Sim, mas é algumas, entendeu? Então, esse sempre fui eu, né? Aí eu falei, vou estudar tecnologia, porque assim eu não preciso ficar lidando muito com pessoas. Vou me resumir no meu computador e tá tudo certo. E aí trabalhei anos na área. Só que eu sempre fui uma pessoa de falar muito com as outras pessoas e eu tinha muita facilidade de pegar o que o pessoal da área técnica fazia
passar aquilo para uma linguagem mais fácil e apresentar isso para o meu cliente. Então, rapidamente, eu fiquei exatamente na função que eu estudei, que era de analista de sistemas. Então, eu entendia o que os meninos naquela época, que era uma área muito masculina, desenvolvia e melhorava aquela linguagem e passava. Então, por anos eu trabalhei com isso. Até que eu recebi um convite para trabalhar corrigindo o sistema também numa hotelaria, num hotel. E aí eu fui. Com 2 meses de casa ali, mas o meu foco era a área de TI, que era a área que eu estava, eu virei gerente desse hotel. E aí a minha vida fez isso aqui. Porque até então eu vinha de uma startup, trabalhava com pessoas muito rápidas, muito inteligentes, e de repente eu me vi num outro segmento que não tinha absolutamente nada a ver comigo, e me colocaram como gerente para gerenciar 120 pessoas. Caramba! Eu, que não gostava de todas muito as das pessoas, algumas. entendeu? Só de algumas, me vi naquele desafio. Só que eu sempre tive um perfil comportamental muito de gostar de desafios. Eu falei, então legal, então agora eu vou ter que aprender, por bem ou mal, eu vou ter que aprender. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque ali eu aprendi gestão, eu já conhecia a gestão do negócio, mas eu precisava melhorar a gestão de pessoas. Então, ali que foi que eu aprendi. Mas o que me fez me enveredar para essa área e realmente abrir uma empresa e assumir todo esse compromisso foi que no processo que eu estava lá como gestora, e vale a dizer que eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Então, desde os 9 eu sempre trabalhei. E o que me fez, assim, naquele momento foi que, na ocasião, o hotel, ele acabou contratando uma consultoria para trabalhar lá. Eu era gerente, cuidava de toda a parte do dinheiro, tudo passava pela minha mão naquela época. E acabei não tendo uma experiência muito boa com essa consultoria que chegou nesse hotel. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente correta. Uhum. Se for para eu fazer alguma coisa errada, eu prefiro sair do que fazer alguma coisa errada ou compactuar com alguma coisa errada. E essa consultoria chegou exatamente com esse olhar que não combinava com a minha ética e com os meus valores. E aí eu passei a ser um problema ali dentro, por quê? Porque eu passei a identificar coisas incorretas que aconteciam no meio do caminho. E eu era muito nova, eu era muito jovem, e aí começou uma pressão muito forte em cima de mim para que eu saísse, pedisse a conta e saísse. Porque você estava atrapalhando o esquema. Eu estava atrapalhando o esquema, é óbvio, né? Porque aí eu descobri o que você está fazendo de errado, você vira um problema, né? E por eu não saber lidar com toda aquela carga de aquele peso, né? Aquela pressão em cima de mim, eu acabei tendo depressão e síndrome do pânico. E eu fiquei muito mal, Gabi. Eu fiquei pesando 57 quilos. Eu tenho Caramba. 1,70 m. Olha o estado que eu fiquei. Foi aí que eu saí do hotel. Quando eu saí, eu me vi assim perdida, porque aí eu estava com síndrome do pânico. Tinha problemas de ficar em lugares fechados. E eu falo que é só quem passa por isso sabe. Uhum. Não é. As pessoas olham para isso como se fosse frescura, e não é frescura. E naquele momento eu falei, eu preciso. Se hoje em dia a gente já tem essa dificuldade Tem. de falar sobre essas condições, A fraqueza do outro, né? anos atrás. E aí foi que naquele momento, e eu ainda tinha um problema porque a síndrome do pânico, hoje, estudando, né, com o conhecimento que eu tenho, ela vai desencadear em várias maneiras. Então tem aquelas pessoas que não conseguem ficar em lugar fechado, não conseguem subir elevador, outro não consegue voar com avião. E eu tinha muito medo de tomar o remédio. Então, eu não melhorava porque eu não tomava o remédio. Entendeu? Eu não tomava o remédio. Eu tomava o remédio e passava mal. E eu passava mal não era por causa do remédio. Então, retardava muito mais. Até que minha mãe falou, não, vamos então numa homeopata, se você não quer tomar um remédio. E aí, foi com a homeopatia que as coisas foram melhorando. E aí, eu precisei tomar uma decisão. Falei, eu preciso fazer alguma coisa agora da minha carreira. E como eu tinha um conhecimento muito bom em toda a área da hotelaria, eu fui convidada para dar aula na faculdade que eu tinha me formado. E aí eu fui, a faculdade estava abrindo os cursos de hotelaria, gastronomia, enfim, e eu fui. E quando eu comecei a dar aula, aí eu recebi convites para fazer mestrado, e aí no mestrado eu
conheci a área de neurociência, que foi uma professora minha na época que me apresentou e falou: Érica, e ali eu entrei para conhecer. Então foi dessa maneira, no momento de dor, que hoje eu consegui construir. Você como é que eu falo? Não vou ser arrogante, mas vou falar. Foi no momento de dor que eu consegui construir o império que eu tenho hoje. Foi por conta de uma pessoa. Então, às vezes, a gente não entende que a gente precisa passar por determinadas coisas e a gente pode fazer daquilo uma coisa muito boa para sua vida e não uma coisa muito ruim. Porque eu precisei passar por aquilo para hoje eu poder entrar dentro das empresas e tocar nesse assunto, mas não tocar nesse assunto de uma forma subjetiva, tocar nesse assunto de uma pessoa que viveu. Uma pessoa que sabe o que é ter um gestor de fato, que tranca você na sala e que faz atrocidades com você só porque você precisa trabalhar, só porque ele sabe que você precisa do serviço, entendeu? Então foi essa a grande virada assim de chave e aí as coisas começaram a acontecer. E que bom, doutora. Você conseguiu sair dessa e transformar isso. Que a gente vê que é um tema que aconteceu há alguns anos com você e moldou a sua carreira. Totalmente, a minha vida. Que você queria transformar isso. Sim, Mas é um tema muito atual. Em sim, 2025 a gente está vivendo isso. A gente todo tem dia. a NR1 sendo instaurada Sim, justamente porque a gente está tendo um problema de saúde pública, vamos sim, falar, sim, exatamente. a respeito das pessoas que estão se deteriorando psicologicamente dentro Exatamente. de algumas instituições que elas estão pensando no negócio e tá ótimo, mas elas só pensam no negócio, Sim. no fortalecimento do negócio e esquecem um pouco das As pessoas. pessoas, exatamente isso. E eu falo que eu chamo atenção em alguns pontos dentro das empresas que eu passo, que quase ninguém fala, que é o quê? Você precisa ouvir aquele candidato que vem pedir emprego para você, que ele foi demitido. Porque tem muitas empresas e muita área de recursos humanos que, na verdade, nem é RH de recurso humano, é recanto da humilhação, porque não faz papel zero de recursos humanos. E precisa olhar para aquele currículo da pessoa que foi demitida, porque você precisa escutar a história dela. Porque eu fui demitida porque eu não queria roubar. Hoje, com a idade que eu tenho, 52 anos, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, porque hoje eu não peço mais emprego por aí. Mas eu fui demitida exatamente porque eu não quis fazer parte do esquema do roubo. Entendeu? Então, às vezes, aquela pessoa que foi demitida, você deixa de entrevistar ou deixa de contratar, e às vezes é a melhor pessoa que poderia estar dentro da sua empresa. Então, por isso que essa área de recursos humanos, ela precisa ter um olhar sistêmico para entender realmente o candidato, a pessoa enquanto indivíduo, e não só olhar o profissional, porque papel aceita tudo, Exatamente. não é? Aceita tudo. Eu escrevo o que eu quiser no meu papel, né? Conto a história que eu quiser. Mas toda a história tem 3 lados, né? O meu, o seu é a verdade. A gente precisa buscar a verdade, né? Cara, eu tô impactadíssima. Eu sou estudante de psicologia, né? Agora quer assistir pronto. todos os episódios, Pronto, vai olha ficar aí. falando disso todos os Dei episódios. aula há anos na psicologia. E eu tenho muito apreço, assim. Eu faço terapia hoje, mas da minha família eu sou a única que acredita no processo terapêutico. A minha família ela é mais robustona, Sim. assim. O meu pai, ele trabalhou 18 anos na mesma empresa. E o meu 35. E aí, o meu pai, ele era uma pessoa incrível e, tipo, muito incrível mesmo. E profissionalmente também. Ele era, sabe aquela pessoa, tipo, ai, não, chama ele que ele resolve. Sim. E ainda assim, meu pai, ele morria de medo de ser dispensado. Apesar Sim. dele ter esse valor, porque todo mundo sabia que ele era a pessoa que resolvia, mas as lideranças não deixavam isso claro. Sim. E, obviamente, a gente sabe, anos depois, que ele não era remunerado da forma que ele deveria ser. Sim. Só que vamos partir do princípio que é porque a empresa que ele trabalhou e dedicou os 18 anos da vida dele não sabia como fazer isso. E a gente está aqui nesse episódio hoje para ajudar os nossos empresários, empreendedores que estão acompanhando a gente, quais são os pontos que a gente pode levar em consideração e transformar nos nossos negócios para que o processo dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, sejam sadios dentro da nossa empresa. Existe uma listinha ou pilares que eu preciso ter dentro do meu negócio para que os meus colaboradores estejam
não sei se blindado é a palavra, mas que eles estejam numa condição favorável para não se sentirem mal ou não terem, sei lá, não Coagidos, coagidos, pressionados. pressionados, Vamos, algo assim? sim, olha só. Ah, durante tudo isso que eu passei, fui estudar, fiz mestrado na área de educação, porque eu fui professora e fiz doutorado. No doutorado tive a oportunidade de apresentar a minha tese na Europa, qualifiquei lá e desenvolvi uma metodologia onde a nossa promessa é tirar o dono, a liderança da operação e colocá-lo na cadeira do estratégico, para que ele tenha exatamente essa possibilidade de olhar para o funcionário. Porque enquanto ele está envolvido na operação, ele não consegue ver nem quem está sentado do lado dele. Então, a gente, dentro da nossa metodologia, Gabi, o que a gente traz? A primeira coisa que a empresa precisa ter com muita clareza é a descrição do cargo. O funcionário, ele precisa saber por que ele foi contratado e para que ele foi contratado. Então, eu diria Então isso é antes, desde o processo de seleção. desde o processo de seleção. Primeira coisa que tem que ter é a descrição do cargo. Se o funcionário não sabe para que ele foi contratado, ele não consegue nem discutir, nem dizer, olha, eu posso ser um sujeito colaborativo aqui dentro? Pode, eu posso ser. Mas por que muita gente adoece? Primeiro porque está numa condição, às vezes, financeira bem desfavorável. Então, o que ele tem é aquele emprego. Tudo que pede para ele fazer, ele faz. E o que era para ele fazer mesmo, ele não faz. Então, ele não tem clareza. O nosso cérebro precisa de clareza, de organização para trabalhar. Então, a descrição de cargos ela é fundamental. O gerente, o gestor, ele tem que administrar o negócio e as pessoas com as descrições de cargo na gaveta. Ele precisa saber. O segundo é o feedback. Tem que ser dado um feedback estruturado. O que é um feedback estruturado? Em cima da missão, da visão, dos valores, da cultura, do propósito e do negócio. Então, o feedback não é a minha opinião, é em cima de onde a empresa está indo, né? Terceiro, esse gestor, ele precisa sentar para ouvir o funcionário. Vamos conversar de qualquer coisa. Não quero conversar de empresa. Eu preciso saber o que está acontecendo com você. E eu falo isso por mim, porque se lá atrás alguém tivesse prestado atenção em mim, porque eu não fiquei com depressão e pânico no dia que ela entrou no dia seguinte. Não, teve uma jornada. E durante essa jornada, eu, enquanto funcionária que estava lá, porque eu tinha um diretor acima de mim, eu fui negligenciada. Então, ninguém prestava atenção no meu grito de dor. Ninguém olhava para mim, né? Ninguém prestava atenção. Mas isso, por quê? Porque a liderança é enfiada 100% na operação. Ela não consegue ver mesmo. Né? Então, o falar com o funcionário é importante. E o quarto tópico é o desenvolvimento. Porque primeiro eu preciso trabalhar o autoconhecimento para depois o autodesenvolvimento. Por que muitos treinamentos não dão certo? Porque eu só fico olhando para o autodesenvolvimento. A ponto de levar as pessoas a andar em cima da brasa, pisar no caco de vidro. Mas não adianta nada daquilo se eu não me conheço. Se eu não sei onde é a minha dor. Entendeu? Então, eu diria que são esses os principais pilares hoje para você falar, eu tenho uma gestão de sucesso. Doutora, eu queria voltar no ponto da descrição do cargo. Ok. E aí, partindo de um contexto até de, eu comecei agora no digital Ok. e a minha empresa está crescendo, graças a Deus, tá ótimo, cadastrei meu produto no Edu, estou vendendo muito. E aí, eu quero montar uma equipe, porque eu fazia tudo sozinha, ou então tinha minha esposa, o meu marido para me apoiar, e agora minha empresa está crescendo, mas eu já queria fazer certo desde o dia 1. Tá. Como que eu posso construir uma descrição de cargo que seja condizente? Ok. O que eu preciso olhar? O que eu preciso me atentar? Porque a gente está falando também um pouco de gestão de negócio. O que eu Sim. preciso identificar? Tipo, Sim. é hora mesmo de eu trazer uma pessoa pro meu time, pra minha equipe e tudo Sim. mais? Aliás, as pessoas me perguntam, Érica, primeiro eu tenho que crescer para depois contratar? Ou primeiro eu tenho que contratar para depois crescer? Primeiro você contrata e depois você cresce. Porque se você crescer sem contratar, vai ficar tudo desestruturado. E aí é onde eu vou como consultora para arrumar a sua empresa. Então, eu já estou falando se não fazer isso, né? Bom, primeira coisa que você tem que fazer antes da descrição de cargos é você saber qual é a missão, a visão, os valores e a cultura da sua empresa. Esse é o primeiro ponto, a visão do negócio. Onde eu quero chegar? Quero ser o maior restaurante de cozinha caipira da cidade de Sorocaba até 2027. Então, isso é a visão do negócio.
A missão é o que eu vou fazer para me tornar o maior restaurante de cozinha caipira aqui de Sorocaba. Então, primeira coisa, eu preciso ter essa clareza. Depois que eu tenho essa clareza, ok, agora eu preciso buscar o time que vai me levar a ser o maior restaurante de cozinha caipira de Sorocaba. Entendeu? Aí começamos a construção desse time. E aí, o que tem que ter na descrição do cargo? Primeiro, tem o cargo, que eu também preciso entender que existe uma diferença do funcionário júnior para o funcionário pleno e o funcionário sênior. Então, capacidade de um funcionário júnior, somente de auxiliar. Tá. Funcionário pleno, auxilia, analisa e planeja. E o funcionário sênior, auxilia, analisa, planeja e decide. Só que aí o empresário tem pouco dinheiro, pouco budget. Ele quer contratar o júnior, que ganha 3 mil, para fazer o trabalho do sênior, para decidir. Aí não é só uma questão de experiência, de maturidade. E é onde ele adoece o funcionário. Porque o funcionário, ser um funcionário sênior, tem muito mais a ver com a maturidade para lidar com o problema do que com a tal oportunidade. Então, eu tenho que entender que time eu preciso ter para me levar a ser o maior restaurante de cozinha caipira de Sorocaba. Então, é tudo conectado, não posso fazer as coisas soltas. Às vezes eu vejo algumas empresas, porque nós atendemos hoje empresas com faturamento de 1.000, milhão, bilhão, e eu atendo grupos de trilhões de reais. Atendo empresas que têm 5 funcionários, como atendo empresas que têm 10 mil e 50 mil funcionários. O que muda de uma empresa na outra é a mentalidade de quem está no processo da gestão. O que faz você ganhar 1.000 e o que faz você ganhar 1 milhão, né? O que está por trás? O dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. Então, é conhecimento e mentalidade. É isso que faz você ganhar dinheiro. E aí, eu preciso saber qual é a mentalidade desses funcionários precisam ter para me levar até lá. Então, precisa ter a descrição de cargos, as tarefas que essas pessoas vão fazer. Depois, eu tenho que classificar a escolaridade, que é importante também dizer que quanto mais baixo é o nível de escolaridade dos profissionais que trabalham para você hoje, menor é o valuation da sua empresa. Por isso que é importante estudar. E tem muita gente que fala, não, você não precisa estudar. Agora ninguém mais faz faculdade. Pois é, não faz faculdade. Só que daí você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, você vai aonde? Na farmácia? Né? Não vai. Então, a gente precisa ter coerência com as coisas. Eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer uma cirurgia cardíaca. Ninguém quer fazer com médico recém-formado, né? Eu quero fazer com médico que já fez 200 cirurgias e que deu certo. Então, é óbvio que a gente tem que estudar e tem que ter experiência. Essa é uma conversa mole, né? Para boi dormir. Então, tem que ter descrição do cargo, tem que ter a escolaridade. Aí entra uma parte importantíssima, Gabi, que são as habilidades para o cargo. Ai, ótimo. Só que essas habilidades, elas não podem nascer da minha cabeça e nem da sua cabeça. Eu preciso olhar para as tarefas que está no cargo e, a partir das tarefas, identificar quais são as habilidades que a pessoa precisa ter para desempenhar. E aí eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma avaliação. Eu preciso ter uma avaliação de performance, porque eu preciso medir a sua performance em relação àquelas habilidades. E depois eu definir o seu perfil. Aquele cargo é um perfil de liderança? É um perfil mais comunicador, influente? É um perfil mais analítico? Então, todas essas informações têm que estar estruturadas antes de eu pensar em contratar alguém. Senão vai dar errado. Vocês anotaram, né? Eu acho bom vocês anotarem. E não só anotarem, mas talvez você esteja batendo na parede aí em relação ao seu time. Em fortalecer o seu time, em construir o seu time. Então, talvez seja importante, além de você já seguir a doutora, porque as redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, mas você ter esse olhar afinado para como as coisas estão acontecendo na sua empresa. E se você está precisando de ajuda, a ajuda está aqui. Eis-me aqui. A gente pode contar com a doutora para isso. Chama ela nas redes sociais, acompanha. E é ótimo você sanar esse problema do início, ou de como ele está hoje, do que você potencializar o que está de ruim e daqui 6 meses você está desesperado porque tá tudo ruindo. Porque isso interfere, tipo, o time interfere muito em todo o restante do resultado. Não tenha dúvida que o resultado vem do time. Porque sozinha eu não faço nada.
né? Eu preciso do time para poder fazer. Então, se você tem isso tudo estabelecido, e aliás, Gabi, em 2023 eu lancei um livro chamado Os 8 Pilares da Liderança de Cristo, pela editora Gente. Ele é o livro mais vendido do país na categoria de negócios. Só no meu canal a gente vende 1000 livros mês. Então, a gente dispara 1000 livros. E nesse livro eu entrego a metodologia que eu acabei de falar aqui. Nesse livro, por quê? Porque ali eu conto quais foram os critérios que Jesus utilizou para contratar os apóstolos, na hora que ele foi selecionando. E a gente olhando a história agora, parece uma contratação bizarra, porque Pois ele foi ousado, né? Pegou 12 pessoas, um RH estragado, né? Vamos combinar? O RH dele era estragado, 12 pessoas, nada a ver. Mas se você olhar, o que Jesus faz? Ele não contratou amigo, Lázaro era o melhor amigo dele. Ele não trouxe Lázaro para fazer parte do time. Agora tem uma coisa muito curiosa. Dos 4 perfis comportamentais, um perfil Jesus não contratou. Qual foi? Será? Tem que ler o livro. Vamos ter que ler o livro. Tem que ler o livro. E aí, quem já leu o livro, comenta aqui. Sim. Se você já leu, não vamos dar spoiler também, porque quem não leu vai ter que ler. Mas se você já leu e sabe qual é o perfil que Jesus não contratou, só comenta aqui embaixo, eu sei. Comenta eu sei, que a gente vai saber. Exatamente. E aí, eu queria ir pra parte da neurociência, tá? Bora, vamos lá. Então, tá, sou empresária e tenho muito conhecimento do que a minha empresa oferta. Ok. Manjo muito nisso. Supostamente eu sou uma líder legal, todo mundo me ama. Como que eu posso aplicar a neurociência para aprimorar? Então, eu não sou uma líder carrasca, a gente tá nesse cenário de Sim. que eu não sou péssima. Mas, óbvio, todo mundo tem Sim. aprimorar. Sim. Como que você identificou que a neurociência tá super importante, super interligada com isso? Olha, Porque não parece um caminho óbvio. não, olha só, tanto que quando eu fui fazer meu doutorado, você imagina, né? Eu sendo da área de tecnologia, apresentando uma pesquisa de doutorado para escrever uma área que colocava um pezinho na psicologia, né? Então, nossa, foi a maior resistência, tanto que eu assumi para mim a bronca e a tese foi dada como inédita, acredita? E aí recebi o convite para fazer 6 pós-doc por conta do estudo que eu fiz. Então, isso que você me pergunta chama-se neurogestão. É a neurociência hoje aplicada dentro da gestão do negócio. Primeiro de tudo, gente, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Simon Sinek diz isso. Agora, se você não entende de mente, você não entende de pessoas. Érica Belon, anota aí, tá bom? Entendeu? E é verdade. Então, como que a neurociência hoje ela identifica? Primeiro de tudo, se a gente for falar aqui sobre a mente consciente, subconsciente, inconsciente. Então, a gente sabe que a nossa mente consciente, ela representa aproximadamente 5% de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Praticamente, você tem 35 mil escolhas conscientes para você fazer durante o seu dia. Conscientemente. O problema é que a gente gasta muito rápido, porque a gente não vive o momento presente. Já começa por aí, né? Ou a gente tá no passado, ou a gente tá no futuro. O que acontece com o nosso cérebro? Ele vai decidir pela mente subconsciente, ou inconsciente, como a psicologia chama. Ali que mora o X da questão, que é onde a neurociência entra para trabalhar. Porque como que a nossa mente foi, esses 95% foi construído? Genética. A gente herda padrões de pensamentos da ancestralidade. Segundo, gestação da mãe. Muito da nossa performance hoje tem inúmeras linhas de pesquisas estudando o que aconteceu no período da gestação. Primeira infância, que a psicologia vai chamar de 0 aos 7 anos, e a neurociência vai considerar de 0 a 12, considerando a nossa cultura, que é esse período que eu vou construir 7 feridas emocionais: abandono, humilhação, violência, rejeição. E, por fim, o ambiente. Então, quando eu somo esse combo, eu tenho o famoso mindset. O que é o mindset? É a junção desse combo. A neurociência entra para poder dizer assim, deixa eu dar uma olhadinha no mindset, o que a gente pode fazer para fazer essa mudança? Porque eu preciso mudar o seu mindset para você poder ajudar a empresa a prosperar. Então, a neurociência entra nesse caminho e trabalhando exclusivamente o quê? A performance do indivíduo. E aí entra a gestão mais humana, onde eu vou olhar para você e vou falar, olha, Gabi, para você performar, olha, você tem um perfil de liderança extremamente alta. Uma liderança extremamente alta está classificada aqui como uma liderança mais opressora, mais agressiva. E o que está por trás?
Inúmeras feridas emocionais que a gente já sabe. Então, Gabi, eu acho que para melhorar a sua performance, o que você acha da gente bater um papo com o terapeuta? Então, é onde eu encaminho você e não obrigo você. Eu ajudo você a se desenvolver. Mas tem um porém, a Gabi precisa querer. Que é importantíssimo. Por isso que a liderança, ela precisa ter credibilidade e reputação. Porque se eu não tiver credibilidade e reputação, você não para nem para me ouvir. Então, quando nós vamos entrar dentro de uma empresa para fazer qualquer trabalho, o trabalho de um líder, no meu caso, quando eu vou trabalhar, eu trabalho muito mais a credibilidade e a reputação dele. Porque como é que eu posso ter uma liderança que está ali no papel de liderança, mas sai com a secretária? Ele é casado e sai com a secretária. Nossa, péssimo. Mas Percebe? acontece muito. Muito, né? E aí eu estou dentro de uma empresa que um dos itens da empresa dos valores é família, mas aí o diretor financeiro sai com a secretária. Então, peraí, eu faço uma coisa, falo outra, mas aí se ele sai com a secretária, ele trai quem ele dorme, qual é a chance dele ser fiel ao time dele? Zero. Então, você percebe que é sistêmico? Então, a neurociência entra para nos ajudar nesse contexto. E nesses casos, quando a liderança ela perdeu essa credibilidade, existe um meio disso ser recuperado ou a única escolha óbvia é o desligamento daquela liderança para a construção de uma nova? É uma demissão, porque é muito difícil. É um casamento. Você pode até reatar o casamento. Ah, você era casado com fulano te traía no WhatsApp. Aí você vai e perdoa, mas toda vez que ele pegar o celular e for olhar no WhatsApp, é um casamento, né? Fica muito difícil você construir, reconstruir. Ou você manda todo o time embora para trazer pessoas novas e dali a gente zera e Que não começa. conhece a história dessa liderança. Exatamente, mas a gente não pode dizer que por onde a gente passa a gente deixa rastro. Você deixa rastro por onde você passa, né? Então é muito difícil. Por isso que estar na liderança não é cargo. Liderança é postura, liderança é reputação, é credibilidade. Isso que é liderança. Estragou isso, fica muito difícil recuperar. E importante isso, falar a respeito da liderança não ser um cargo, porque as pessoas que ainda não exercem liderança podem já se posicionar dessa forma, Não né? tenha Já dúvida. podem buscar cursos e Não tenha dúvida, porque a liderança ela é totalmente desenvolvida. Por mais que você tenha um perfil comportamental de líder, o que já facilita muito no processo de desenvolvimento, mas eu posso aprender a ser. E novamente a gente cai aonde? Eu vou cair lá nas minhas feridas emocionais. Às vezes a minha falta de posicionamento, a dificuldade de eu dizer não, né? A dificuldade muitas vezes de se posicionar mesmo tem a ver com o outro lado emocional nosso, porque ninguém é amargo porque quer, também ninguém é feliz, tão feliz porque quer. Então todo mundo tem uma história. E quando você vai buscar um curso de liderança que vê você além do que você está me apresentando, fica muito tranquilo para a gente desenvolver. que máximo. Tá, nos casos que a liderança ela tem um posicionamento firme, mas ela ainda sente que ela não tá 100%. Ok. Você tem noção de quais são os erros mais comuns que os líderes cometem, que pode gerar até um distanciamento com as equipes, ou então, cara, eu tenho aquele colaborador que é incrível, ele é maravilhoso, eu sei que ele tem um potencial gigantesco, só que eu não tô conseguindo impulsioná-lo da melhor forma. Existe um meio da gente tentar identificar, aliás, isso é um problema efetivamente da liderança? É um problema efetivamente da liderança. E novamente a gente cai em qual ponto? Cai na clareza. Por isso que eu preciso sentar com esse funcionário e ter muita transparência com ele. Eu preciso saber o que ele espera da empresa e ele também precisa saber o que a empresa espera dele. Porque às vezes a gente esquece de perguntar: o que você quer? Por que você trabalha aqui? Porque cada pessoa trabalha por um motivo. Um para pagar o aluguel, o outro para pagar a faculdade, o outro porque não arrumou emprego em lugar nenhum e aí veio trabalhar aqui. Então, os objetivos das pessoas é que impulsiona. Tem aquele pesquisador, né, o Viktor Frankl, que ele fala sobre o sentido, né? O sentido da vida. Tanto que ele fala, quando a vida perde sentido, né, perde-se tudo. Tanto que ele escreve que ele está lá no campo de concentração de Auschwitz. Ele está lá e ele suporta tudo aquilo por conta de um sentido. Eu, enquanto líder, preciso entender, tá fazendo sentido isso para você?
Por isso que eu não posso tratar o meu funcionário com tamanha distância, porque senão ele não vai me contar. A gente não vai ter uma relação e a gente precisa ter, senão não tem progresso, né. Sim. E uma vez que eu saiba que o meu colaborador ele tá tá adoecido, como empresa, em que âmbito eu preciso me inserir? Tá, eu posso fazer o aconselhamento de que talvez ele precise de uma ajuda profissional, de falar com a psicóloga e tudo mais, mas tem muita gente, e aí eu falo de o meu marido ele trabalha numa área muito específica, que eles precisam estar alerta o tempo inteiro. E eu sou estudante de psicologia, estudante. Então, eu posso ser um pouco antiética, então eu fico julgando as pessoas ainda. Quando eu for formada, Aí não pode mais. aí eu não posso mais. Mas tem uns que eu fico tipo: "Cara, no jantar, assim, num rolê aleatório, eu fico pensando: "Meu, isso é a 2 passos de um burnout". É. E aí o próximo comentário, e aí o olhar vazio, Sim. a postura já caidinha e tudo mais. Quando a liderança começa a perceber isso, até onde ela pode ir? Ela deve cuidar do seu colaborador, mas por que que muitas vezes a liderança não percebe? Porque a liderança está pior do que ele. Você está entendendo? Porque existem aqui, né, o cargo aqui em cima, diretoria executiva, e eu estou falando desse gerente aqui de baixo. Aqui ele está sendo pressionado. Então ele é pressionado de cima para baixo e de baixo para cima com o time. Então, às vezes, ele não percebe porque ele está doente. Eu só consigo oferecer aquilo que eu tenho. Se o meu nível de ansiedade de 0 a 10 tá 20 e o seu de 0 a 10 tá 8, para mim você tá bem ainda. Uhum. Você tá entendendo? Nossa, mas tá ótimo, seu olho nem tá tremendo. Nem tá tremendo, nem você tá bem, né, você tá bem. Então a empresa ela tem esse papel? Tem. A gente só não pode a gente precisa só tomar cuidado de entender que a empresa não pode virar uma clínica de recuperação, mas a empresa precisa identificar isso e precisa colocar esse funcionário para se tratar, para se cuidar. A gente sabe, Gabi, que existem situações e situações, né? A gente sabe que a grande maioria das pessoas que acabam adoecendo dentro da empresa, a gente sabe que nem tudo é empresa. Muita gente já vem adoecida de casa, então ela já tem um problema no relacionamento, ela já tem alguns problemas. E a empresa se torna o quê? Um gatilho. Uhum. Então, por isso que nós não podemos também esquecer de qual é o papel da empresa. Realmente, a empresa ela é feita para dar lucro. Isso é fato. Ninguém vai abrir uma empresa para não dar lucro. Mas eu preciso olhar para esse profissional, entendeu? E tirá-lo da operação. Ou eu vou dar férias, ou eu vou sentar conversar com ele. O que eu não posso é deixar ele ter o burnout. Uhum. Né? Aí é uma negligência minha. Mas, às vezes, aquilo que eu falei para você, a liderança está pior do que ele. É, deve acontecer muito. Muito, muito, muito. E indo nesse contexto, porque a gente fala amplamente aqui, mas o Eduscast ele é um podcast muito presente na vida da galera que está no digital, está trabalhando efetivamente com marketing digital, e é um mercado que é muito bom se comparado a outros. Sim. Tudo aqui é muito rápido, Sim. o resultado vem muito rápido em relação às indústrias que demoram, sei lá, 30 anos para ter uma atração ou trazer resultados tão bons quanto a gente consegue ver no digital. E existe toda essa aura, essa energia de cobrança, porque: Sim. "Ai, não, eu vou fazer 6 em 7, eu vou fazer 7 em 1". E para o negócio se fortalecer, existe essa grande cobrança. Sim. Para eu ter uma neurogestão, aplicar a neurogestão, mesmo em negócios que o ritmo é esse, eu consigo? Sim, 100%, não tenha dúvida. Por quê? A neurogestão ela vem para implantar, trazer a consciência de como o nosso cérebro funciona, primeiro de tudo, entender a funcionalidade das inteligências e da mente humana. Então, esse é o primeiro passo da neurociência dentro da empresa. E depois ela vem com a implantação dos processos. Então, quando eu tenho processos muito bem implantados, o negócio roda sozinho. Roda sozinho. Entendeu? Então, eu preciso olhar para o negócio sobre esse âmbito. E conhecer de pessoas, senão não funciona. Saber que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua história de vida, cada um tá aqui por um objetivo. Eu tenho que entender isso.
Eu sou muito fã de processos. Sim. Eu sou virginiana, né? Sim, Então eu amo metódica, perfeccionista. demais, uma planilhinha, tudo anotadinho, tudo mais. Eu uso muito a IA pra, tipo, pra me ajudar nas minhas organizações. Hoje em dia eu penso só o que eu preciso pensar mesmo. A IA me ajuda muito em relação aos processos de organização e tudo mais. E eu me sinto mais assertiva nos meus processos intelectuais e tudo mais. Então, me sinto mais viva, até mais a IA ali, ela é um recurso. Considerando a neurogestão, principalmente no processo de recursos humanos mesmo, de recrutamento, existe processos ou ferramentas que um RH humanizado ou uma liderança humanizada pode usar quase que indiscriminadamente não, mas tá, eu posso contar com a IA para me ajudar nessas questões ou eu posso utilizar Sim. ferramentas, porque eu sei que, tipo, teste ok, né? Sim. O que você pode fazer? Na hora que você está estruturando o PDI desse profissional, que é o plano de desenvolvimento individual dele, você já vai ter de antemão mapeado todas as habilidades. Aí a IA pode te ajudar a olhar para cada uma daquelas habilidades e te trazer sugestões, por exemplo, de conteúdos programáticos que você pode usar para você desenvolver e te trazer planos de ação para desenvolver cada uma daquelas habilidades. Então, pode. Ai, que massa! Vocês viram, né, gente? Compartilha com aquela sua amiga, aquela que tá desvairada, trabalha com RH, quer fazer a diferença na empresa dela, mas Isso aí. tá ali passando noites em claro. Compartilha o vídeo com ela, eu tenho certeza que ela vai gostar de assistir. E com certeza, e compartilha com as inimigas também, compartilha também com as amigas, com as inimigas. Manda pra todo mundo, porque é um assunto É. muito importante. Eu tô na Eduz há 7 anos e eu sou muito privilegiada, porque a Eduz ela tem um modelo de liderança e a gente tem no RH, a área que cuida das contratações e dos colegas tal é desenvolvimento humano, DH. Que legal. E aqui a gente tem os PDIs, que são semestrais, então a gente tem one-on-ones também, que são os feedbacks pontuais com a liderança direta. A galera tem muita clareza, então tem rituais, a gente chama de rituais, que é quase que obrigatório mesmo a participação, para todo mundo saber para onde a gente está indo. É. A Eduz foi uma empresa menor antes, mas a gente cresceu muito, graças a Deus, e a vocês, né? Com certeza. E nesse quesito, a gente se reúne para falar: "Cara, a gente tá indo para aquele lugar". Então, você falou muito de clareza e a gente tem essa clareza aqui. Além de que a gente trabalha os perfis comportamentais aqui, o DISC. Excelente, excelente. Então, a gente sabe até como conversa os colegas, Sim. com os outros, a gente sabe: "Ai, fulano é influente, então". Então nós temos que ajudá-la a ficar um pouco mais organizada, É. porque senão vai desandar esse A gente projeto. utiliza muito, pra gente é muito importante, porque é meio media mesmo. Tudo, tudo. Eu consigo analisar tudo. Eu uso o relatório do Profiler, que é um relatório que ele usa a base do DISC, mas ele acaba, organizando muito mais com a cultura nossa brasileira. Uhum. Então, com o Profiler, meu Deus do céu, faço muita coisa. Aí eu coloco o meu conhecimento de neurocientista ali para enxergar modelo mental, para enxergar feridas emocionais. Eu consigo tirar tudo de dentro desse relatório. Ai, que legal. Então, aí eu faço PDI completinho. Aqui a gente completinho. tem isso. Também a gente É muito tem legal, né? teste de sabotadores. Muito Eu bom. amo fazer. Às vezes eu faço fora do prazo, porque eu gosto de saber. Eu mudei muito. Tipo, ciclei entre os perfis, eu era muito executora, né? Sim. Antes. Extremamente, porque eu sou muito organizada. E eu gosto de, tipo, dar checks na minha listinha de coisas. Se eu me programei pra fazer 20 coisas hoje, eu quero fazer 25. E você sabe que cada vez que você dá check, seu cérebro libera dopamina, né? Nossa, eu fico muito Muito feliz. feliz. Gente, eu sou mara pra, tipo, fazer checkzinho em listas. É o que eu mais amo. Por isso que o pessoal tem dificuldade de sair da operação. A maior dificuldade que o empresário tem e o líder tem de sair da operação é porque ele ficou viciado no efeito dopamina. Exatamente. E na estratégia demora, né, para você enxergar o resultado. Nossa, vai meses às É. vezes. E na operação, E às vezes não é um resultado tão claro. porque Não. O seu time tá respondendo isso, exatamente. mas pra gente ver é mais difícil. Sim. Existe um meio da liderança ter ciência do efeito positivo da liderança dela? Existe. Quando você faz, inclusive, os testes de
perfil comportamental, você consegue identificar isso no teste. Ai, que máximo! Você consegue. Consegue identificar quanto tempo vai levar para você melhorar tal habilidade, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, qual é a estratégia que a gente tem que fazer. Então, por isso que eu falei que com o perfil comportamental, hoje tudo que eu faço lá, toda a base da nossa metodologia, quando eu olho para desenvolvimento humano, está estruturada em cima de perfil comportamental. Tudo, 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 tudo. Consigo até medir se você carrega a lata de lixo dos outros. Carregar a lata de lixo dos outros? É, que se você é uma pessoa que não consegue se posicionar, não sabe falar não, se envolve com o problema do outro, a sua energia vai cair demais e você não consegue ser uma pessoa produtiva. Então você se envolve muito com o lixo dos outros. Então a gente consegue identificar isso para poder te ajudar a se posicionar. Eu escuto o seu problema, mas eu não posso carregar o seu problema comigo. E eu preciso medir isso na liderança, porque tem líder que fica doente também por causa do funcionário, né? Então tudo isso tem que estar lá medido no PDI, Que incrível! entendeu? Então é isso que eu faço. É, gente, se vocês não trabalham com PDI, não tem por que vocês continuarem assim. Então sigam a doutora, as redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E já pra gente se encaminhar para o final, eu queria, doutora, que a senhora trouxesse algumas opções, para os líderes se fortalecerem, Tá. em relação aos mercados deles. Além de, tipo, buscar mentores, eu sempre falo aqui: busquem mentores, eu tenho mentor para tudo, até para a minha comunicação. Porque eu sou uma pessoa doce e amável, mas nem sempre. Então alguns mentores me dão uma segurada, tipo: "Olha, Gabi, dá uma segurada aí menos". Menos, Gabi. O que que eu falaria para os líderes? Primeiro de tudo, é entender que liderança não é cargo, é credibilidade e reputação. Então, às vezes, a gente precisa olhar para dentro e fazer uma reforma íntima. Fazer perguntas do tipo: o meu time gostaria de ter a vida que eu tenho? Porque se a resposta for não, aí a gente começa a ter um grande problema dentro do departamento. Essa é a primeira pergunta. Né? Eu falo muito para empresário também. Por que as pessoas gostariam de trabalhar para você? Porque o RH, ele também é um vendedor. Será que, às vezes eu vejo a empresa, não consigo achar funcionário, mas eu estou atraindo o público certo? Da mesma maneira que a gente tem o público externo, tem o público interno. Então a pergunta é: seu funcionário quer ter a vida que você tem? Seu funcionário quer ter o resultado que você tem? Esse é o primeiro ponto, né? Uma reforma íntima que tem que ser feita. Segundo, precisa conhecer de pessoas. Tem que estudar. E é estudar de verdade, estudar na fonte. Olhar que não só, com todo o respeito, né, a gente vê hoje se chacoalha a árvore, cai palestrante de tudo quanto é lado, mas entender, gente, que não é fácil, é difícil, né. Se frases positivas resolvesse o nosso problema, todo mundo estava milionário, porque o que mais ensinam nos cursos motivacionais é você ficar recitando frase positiva. Mas o universo, Gabi, ele não dá aquilo que você pede, o universo te dá aquilo que você é. E o seu cérebro não trabalha por aquilo que você pensa, mas é por aquilo que você sente. Então, os teus resultados, eles estão baseados a partir daquilo que você sente. É sentimento e não só pensamento. Então, a liderança precisa entender isso, que liderar pessoas é muito mais do que processo. Tem muito mais a ver com a minha credibilidade, com a minha reputação, com o que eu vou desenvolver. Porque quando eu estou num departamento, eu me hospedo em você e você se hospeda em mim. Quando o seu funcionário, né, o seu liderado vai embora, ele se sente melhor ou você devolve ele para a família dele pior do que quando ele chegou? Então eu preciso olhar para mim enquanto gestora e fazer essas perguntas, que são perguntas difíceis. A gente fala que a liderança tem que aprender a ter conversas difíceis, mas é ter conversas difíceis com ela também, né? Qual é o papel dela ali dentro? Quando você tira um funcionário da sua empresa e ele sai porque você mandou embora ou porque ele pediu demissão, o tempo que ele leva para se recolocar no mercado tem a ver com a última empresa que ele passou. Quando ele demora muito para se recolocar, ele estava numa empresa péssima, que não desenvolveu nele as habilidades que o mercado exige. Então, a pergunta que eu tenho que olhar e fazer para mim mesmo é: eu estou desenvolvendo as habilidades que o mercado quer que eu desenvolva nesses funcionários? Ou eu só estou aqui olhando para o meu próprio umbigo? Então, é muito mais reflexivo o negócio do que a implantação de processo. O processo é fácil.
Você pega um livro ali, você lê e tá tudo ok. Você dá um Google, pergunta para a inteligência emocional, a inteligência artificial. Mas você olhar para você e fazer essa pergunta, por que que as pessoas querem fazer parte do seu time? O que faz? Que potente isso. É. Porque geralmente não é esse caminho que se trilha. Não, não é. Por que que eu vou querer trabalhar para você? O que que você vai agregar de valor na minha carreira? E o caminho que a gente trilha, para almejar a liderança mesmo. É, É quase que uma sede de chegar até lá, é. mas tá, cheguei, beleza. Então, eu dou bom testemunho, as pessoas querem ter a vida que eu tenho, as pessoas me admiram, né? A gente fala que o papel do líder para o nosso cérebro é o mesmo papel que o homem tem para a mulher. A mulher, ela abandona o seu parceiro, às vezes ela mora junto, mas está abandonado, quando perde a admiração. Acabou a admiração que ela tem pelo homem, ela pode morar com ele 40 anos, que tá morando, mas acabou. A liderança também. Para eu poder dizer que eu sou um líder de sucesso, eu preciso que o meu time me admire. Se o meu time não me admira, eu não sou um líder. Não tem a ver com o salário, tem a ver com a admiração. Aí eu preciso perguntar: eu sou uma pessoa admirável? Você é uma pessoa admirável? É, Tomara que seja. isso. E se não for, você sempre pode refletir sobre as suas últimas decisões, as suas últimas palavras. A gente também pode ser muito mal nas palavras, né? Sim, e também a gente precisa ser ousado, né? Uhum. Quando você fizer a pergunta: eu sou uma pessoa admirável? Na sequência, se pergunte: comparado a quem? Exatamente, porque se a gente for jogar a régua lá em cima. Exatamente. E é aí que mora a performance, né? Ai, doutora, eu amei a sua presença aqui. foi muito bom. Nossa, eu amei! Passou Eu muito também. rápido. Muito. Vocês que ficaram até agora, comentem aqui. Deixa eu ver uma palavra. Ai, eu gostei muito da frase a respeito de que se você o sucesso que você não tem é o conhecimento que te falta. O dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. Uma empresa que fatura 500 mil com um time, não fatura 1 milhão com o mesmo time. Se tivesse que faturar, já estava faturando. Então, tudo tem a ver com conhecimento. Eu vou escrever isso em algum post-it e vou deixar no Escreve. meu espelho, porque Escreve. foi muito impactante para É mim. isso aí. É isso aí. O dinheiro que você não faz está escondido no conhecimento que você não tem. Como o sucesso que você não tem hoje está escondido das decisões que você não toma. Então, Ponto. tome decisões assertivas. Eu queria agradecer vocês que ficaram aqui até agora. Agradecer a doutora por ter Obrigada, participado com a Gabi. gente. Foi um prazer. Eu que agradeço. E a gente se vê. Ativem o sininho, curtam, se inscrevam. Todo aquele rolê de YouTube, vocês já sabem, né? E a gente se vê nos próximos episódios.